Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do SIG Farmacologia e Terapêutica, né? O SIG Farmaco, que é o grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica da rede RUT de telemedicina. Seguinte. O SIG Farmaco é uma iniciativa para uso da estrutura de vídeos e webconferências da rede RUT, que visa reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil, vinculado à rede RUT de telemedicina com o apoio da SBEFT. Somos hoje mais de 54 instituições participantes, envolvendo todas as regiões do Brasil. Inicialmente, né, o SIG Farmaco, em 2018, iniciou utilizando as estruturas físicas dos hospitais que tinham a rede RUT, e, posteriormente, né, com o avanço das tecnologias, em que permitiu o acesso pelos computadores pessoais, então, hoje, nós conseguimos abranger um número maior de participantes de outras instituições, que hoje, em torno de 54, participam do nosso SIG Farmacologia Terapêutica. O SIG Farmaco tem como grupo coordenador a professora Maria Cristina Velar e a professora Roseli Godinho, da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, o professor Emiliano Barreto, da UFAL, e o professor François Noel, da UFRJ, e eu, Paulo Guidini, aqui da UFG. Durante a sessão, a gente pede a todos os participantes que os microfones sejam mantidos no mudo. E essa medida é necessária para evitar ruídos e perda de qualidade do áudio durante a conferência. Vocês podem utilizar também as legendas, né, no canto inferior da tela, onde vocês podem ter as opções de legendas em inglês, em espanhol e em português. É importante, né, que vocês informem o seu nome e a instituição no chat, como já foi pedido anteriormente, para a gente, né, ter um controle dos participantes das instituições presentes na sessão. As inscrições, né, para perguntas por áudio poderão ser consideradas e também devem ser solicitadas, então, se alguém deseja usar o microfone pelo chat. Para aqueles que também se pede, né, que faça o registro da presença na sessão, e além do registro da presença, é importante para aqueles que desejam obter certificado de participação. Slide seguinte. Para acessar a sessão, vocês têm duas opções: pela via CAF, pelo registro, pelo login e senha que vocês utilizam para acessar os sistemas das suas instituições, ou fazendo cadastro individual no sistema do RNP. Acessando o endereço http rccc.rnp.br/ao vivo. Então, é necessário se fazer esse cadastro, esse login, acessando o SIG Farmacologia e Terapêutica, e no slide seguinte, vocês poderão ver essa tela onde vocês devem, para aqueles que desejam fazer o registro de presença, que é importante, né, o registro de presença, mas principalmente para aqueles que desejam obter o certificado de participação, onde muitos alunos utilizam esse certificado, por exemplo, para obter créditos, horas em disciplinas na pós-graduação, né, devem fazer a seleção desse certificado, que depois, posteriormente poderá obtê-lo automaticamente no sistema. Essa sessão está dividida em 5 partes, né? A primeira delas é essa que está sendo feita agora, né? Onde são as boas-vindas. Posteriormente, terá a apresentação do tema e da palestrante, que será feita pela moderadora de hoje, a professora Michele. Posteriormente, teremos a apresentação da palestrante, que hoje será a professora Gardeni.
Após a apresentação dela, que deverá ser em torno de 40 minutos, nós teremos o debate do tema com os participantes, onde cada um de vocês poderá apresentar suas dúvidas ou comentários no chat, tá? Deixem no chat, à medida que a professora Gardênia vai fazendo a sua apresentação, que posteriormente a moderadora, a professora Michele, estará levando, após a apresentação da professora Gardênia, essas questões para discussão. E, por fim, temos o encerramento e o registro da participação nesta sessão. Lembrando que o ambiente está sendo filmado, né? Nós estamos fazendo essa gravação e que esta gravação, posteriormente, desta palestra, poderá ser obtida no site da SBEFT, no link do Sigfarmar. Assim, hoje teremos, então, como palestrante a professora Gardênia e como moderadora a professora Michele, ambas da Universidade Federal de Pernambuco. Neste momento, passo a palavra para a professora Michele, que vai moderar a sessão e dar continuidade a esta sessão. Muito obrigado, professora Michele, muito obrigado, professora Gardênia. Professora Michele, passo a palavra a você. Obrigada, Paulo. Então, bom dia a todos. Então, é um grande prazer, né, que iniciamos mais essa conferência da SIG e da Farmaco. Então, como o Paulo comentou, eu sou a professora Michele, aqui do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFPE, sou membro da SBEFT, e hoje teremos a apresentação da professora Gardênia Militão, uma amiga aqui do mesmo departamento da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aqui no campus Recife. A professora Gardênia, ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Ceará e pós-doutorado em farmacologia pela University of British Columbia, no Canadá, com ênfase em nanomedicina para tratamento do câncer. Atualmente, professora Gardênia é professora nível associado 4 da Universidade Federal de Pernambuco, é líder do grupo de pesquisa Proliferação Celular e Câncer e também membro da SBEFT. Trabalha com produtos naturais e sintéticos, como fonte de fármacos para o tratamento do câncer, cultura de células, técnicas de citometria de fluxo, biologia molecular, para fármacos antitumorais e farmacocinética. Ela tem vários artigos publicados, né, com análise de moléculas com atividade antitumoral, e hoje a professora irá proferir a palestra intitulada Avaliação de MCL1 em câncer de pulmão e verificação da modulação dessa proteína por derivados de N-acilhidrazonas. Então, boa palestra, Gardênia, passo a palavra para você. Obrigada, Michele. Agradeço a todos, a presença de todos. Também a SBEFT, por dar essa oportunidade, e a rede RUT, por também fazer essa reunião, né, de pesquisadores e palestrantes, bem como o professor Paulo, que está aqui auxiliando na plataforma, fazendo a moderação, e a professora Michele, que, como ela falou, lá do meu departamento, também vai fazer a moderação. Tá? Então, iremos iniciar a palestra falando do câncer de pulmão. Então, essa linha de pesquisa, na verdade, eu trabalho, né, com essa linha de pesquisa relacionada ao câncer, não direcionada apenas ao câncer de pulmão, mas diversos tipos de cânceres. E, no caso de uns anos para cá, eu tenho desenvolvido um trabalho mais relacionado ao câncer de pulmão, que culminou com esse trabalho de doutorado, que mais à frente eu vou explicar sobre a aluna que está desenvolvendo. Então, o câncer de pulmão é o segundo mais incidente, com 2,2 milhões de casos novos no mundo, que corresponde a 11,4% de todos os tipos de câncer. E nós temos aqui questão mundial, né? A primeira posição dos tipos de câncer para homens estaria no câncer de pulmão, e a terceira posição para mulheres. No Brasil, ocupa a quarta posição. Então, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, nós teremos 32.560 casos, sendo 18 mil entre homens e 14 mil entre as mulheres. Bom, a gente sabe que o câncer de pulmão, o fator de risco é o tabagismo, e também a exposição ao tabaco, ao cigarro, não precisa ser necessariamente um fumante. E apesar de que a quantidade de tumores relacionados
a via respiratória tem diminuído ao longo dos anos, justamente por essa questão de ter reduzido o tabagismo. Houve agora essa introdução de cigarros eletrônicos, né, há algum tempo. Isso também tem preocupado bastante. Inclusive, tem sido campanhas frequentes do INCA para a redução desse tipo de cigarro que também é prejudicial. Bom, o câncer de pulmão, ele tem subdivisões entre câncer de pulmão, essas classificações relacionadas histológicas e relacionadas à biologia da célula mesmo. Ela está dividida em célula, câncer de pulmão de pequenas células, que é um tipo mais neuroendócrino, uma proliferação mais acentuada, que corresponde a 10 a 15% de todos os casos, e o câncer de pulmão de não pequenas células, que tem várias subdivisões, entre elas adenocarcinoma, carcinoma escamoso, adenoescamoso, seria uma mistura, assim, dos dois subtipos, prevalecendo sempre uma característica, e carcinoma de células grandes. Estou falando essa subdivisão porque o nosso estudo está mais relacionado ao câncer de pulmão de não pequenas células, que é a maior quantidade diagnosticada de cânceres no Brasil e de forma geral. Bom, com relação ao câncer, nós sabemos que a apoptose é uma forma de morte celular, que as células com defeitos, células com danos, agressões diversas desencadeiam a apoptose, que efetivamente elimina essas células problemáticas. Porém, no caso do câncer, nós já sabemos também que evitar a apoptose, ela é uma característica principal, né, do câncer, e está associada, além disso, ao desenvolvimento de quimiorresistência. Então, você faz um tratamento, em seguida apresenta-se uma resistência àquele quimioterápico. E a gente sabe que a apoptose é controlada pela família BCL2. Por quê? Porque nas vias da apoptose, quando você desencadeia, seja qual for o sinal, você tem um momento na qual a mitocôndria vai liberar, né, todas aquelas moléculas relativas à ativação da via proteolítica das caspases. Então, nós temos aqui a família BCL2 com as proteínas efetoras, que é a BAX e o BAC, que realmente formariam um poro na membrana da mitocôndria, liberando no citocromo C e outros componentes para se unir com a PAF1, gerar o apoptossomo, e com isso ativar a caspase 9, né, a procaspase 9 é a caspase 9, e em seguida caspases efetoras, como a 3 e a 7, desencadeando os mecanismos de fragmentação do DNA, destruição de proteínas na célula. Mas justamente as efetoras, que é o BAX e a BAC, elas estão reguladas pelas proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. No caso das anti-apoptóticas, você tem aqui o BCL2 e o BCL-XL inibindo, né, o BAX e o BAC para que eles não formem oligomerização e não formem o poro aqui na mitocôndria. E, por outro lado, nós temos a família pró-apoptótica, como aqui a pró-apoptótica, o BED, o BIM, o NOXA, PUMA, o BIC, BMF, e as antiapoptóticas, o BCL2, BCL-XL, BCLW, MCL1 e BFL1. Então, nós temos esse balanço no qual, uma vez tendo um estímulo suficiente, essas proteínas antiapoptóticas são removidas e o resultado é que se desencadeia as etapas seguintes. Acontece que nós temos aqui o exemplo do MCL1, que é essa proteína anti-apoptótica, então ela estaria aqui prevenindo essa apoptose, e justamente é o interesse desse trabalho, por quê? Porque ela já é bastante conhecida na leucemia mieloide aguda, em leucemias em gerais, desencadeando resistência e está bastante amplificada. Porém, ela também foi verificado que ela está amplificada em câncer de pulmão, tanto de
células não pequenas ou câncer de pulmão de células pequenas. Então, essa proteína, a MCL1, ela tem 350 aminoácidos, ela é uma das maiores aí da família BCL2, tem um domínio transmembrânico que se liga na mitocôndria, né? Tem todos os domínios que são característicos da família BCL2, né? Inclusive domínios que vai interagir com proteínas proapoptóticas, para realmente fazer esse balanço no controle. E existem também sequências de aminoácidos aqui, que são prolina, glutamato, serina e treonina, que podem ser fosforilados, podem ser crivados por ação de caspases, ou pode também, nessa porção N-terminal, sofrer alterações de ubiquitinação para degradação da proteína MCL1. Diante de todos esses locais de ação dentro da própria proteína, vários inibidores ou vários locais para que inibidores dessa proteína estejam acontecendo foram desenvolvidos ou são alvos, vamos dizer assim. Então, existem várias estratégias para inibir a atividade antiapoptótica da proteína MCL1. Nesse caso, nós temos, né, ela é uma proteína antiapoptótica, quando você induz ela uma via de crescimento, ela induzida vai ter a transcrição para o RNA mensageiro, e essa etapa já pode, inclusive, ser alterada por inibidores da transcrição, como os inibidores de CDK, microRNAs, ou pode ser alterada a expressão gênica dela, como os inibidores SF3B1, que altera a expressão para uma conformação que seria pró-apoptótica, uma MCL1 que seria pró-apoptótica, seria uma forma também de inibir. Uma vez esse RNA estando presente, ele vai ser traduzido para a proteína, que é essa em verdinha. E existe também inibidores da tradução, né, desse RNA, que são os inibidores da via PI3K-mTOR e os inibidores do EGFR, né? Essas vias são vias de proliferação, via de crescimento, lá onde a sinalização vem do receptor tirosina quinase e estimula a proliferação. Portanto, esses inibidores estariam, de certa forma, aqui, inibindo a tradução para a produção da proteína. E a proteína, por si só, a ação dela é justamente impedir que o BAC ele forme, né, o poro na membrana. E uma vez ela produzida, ela pode ser inibida por outros membros da família BCL2, como o NOXA, ou ela pode ser degradada. Então, a gente viu que tem vários aminoácidos que podem ou ser fosforilados, ou ter ubiquitinação, e alguns fármacos, moléculas ou enzimas atuam justamente aí, que seria, no caso, aumentar a degradação, né, estimuladores da GSK3-beta, que é uma enzima relacionada à síntese de glicogênio, inibidores da RK, né, que é uma via de sinalização de crescimento também, e o PROTAC, que seria uma via de proteólise. Nesse caso, você estaria estimulando essa proteólise, para ocorrer, seja fosforilação ou inibir uma fosforilação que impedisse a degradação. Então, em todos esses locais, vamos dizer assim, um fármaco pode vir a atuar para impedir que essa proteína MCL1, que é antiapoptótica, esteja presente. Então, com base nisso, nós utilizamos moléculas que têm essa porção N-acilhidrazona. Essa porção, ela tem esses grupamentos químicos, tá? E aqui você tem um átomo de carbono eletrofílico, você tem um átomo de nitrogênio nucleofílico imina, aqui, e um átomo de nitrogênio amina de caráter ácido. Então, na verdade, essa estrutura ela vai ser unida com diversos outros grupos farmacofóricos para que
tenham atividade biológica. Então, estruturas contendo esse núcleo fundamental, eles já apresentaram atividade antitumoral, citotóxica, antibacteriano, antifúngico, antiviral, antiparasitário, analgésico, imunomodulador, anti-inflamatório, que é bem característico, inibição enzimática, antidiabética, anticonvulsivante, antioxidante. Então, se utilizando desse pedacinho da molécula, pode-se produzir diversas outras moléculas com diversas atividades biológicas. Bom, relativo ao nosso grupo de pesquisa, o professor Maurício, ele sintetizou hidrazonas, N-acilhidrazonas. Então, aqui tem um pedacinho da N-acilhidrazonas. Então, ele uniu com uma hidrazona e um substituinte aril, também outro substituinte aril, fazendo com que nós tenhamos essa molécula, onde aqui eu vou ter um 4-nitrofenil, que vai ser em comum a todas as moléculas, e os substituintes vão variar aqui nessa posição. Para essas moléculas, o professor já fez uma parceria com a Fiocruz, da Bahia, e já mostrou que essas moléculas elas reduzem a produção de óxido nítrico in vitro, têm atividade anti-inflamatória em modelo de peritonite aguda em camundongos e atividade imunomoduladora em modelo de inflamação alérgica das vias aéreas em camundongos. O professor é da Universidade Federal de Pernambuco e o laboratório dele é no Departamento de Engenharia Química, o laboratório Cintimed. E eu tenho essa colaboração com ele. Bom, ele sintetizou 45 moléculas, todas com base nessa estrutura da N-acilhidrazona, né? E aqui o nitrofenil. A hidrazona é esse pedacinho aqui. Então, essa estrutura aqui seria todas essas estariam ligadas aqui. Né? Nós teríamos diversas estruturas que ele sintetizou, estando ligada nessa posição. Essas moléculas foram cedidas, apenas ele pesou e enviou para mim, né, nesse momento já ele identificou, ele caracterizou e sintetizou, certo, professor Maurício? Bom, esse trabalho, ele é um trabalho, na verdade, de testar essas moléculas em células tumorais de pulmão. É um trabalho da aluna Silvia, e eu faço parte do programa de pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia, que fica aqui na UFPE mesmo. Tem uma nota 5, CAPES, e existem vários professores que atuam do meu departamento que estão nesse programa. Lógico que a UFPE tem diversos programas, né? Inclusive, Michele está em outro programa da universidade, mas aqui no nosso programa, em farmacologia mesmo, temos o Felipe e a professora Glória, e temos uma área de fisiologia também, que temos a professora... Lembrando que na área de fisiologia, muitas vezes, eles fazem trabalhos relacionados à fisiologia e farmacologia, não é? Que é a professora Belmira, professor Eduardo, a Belmira faz uma parte relacionada a neurofisiologia, neurofarmacologia, bioquímica, o professor Eduardo, relacionado ao metabolismo do músculo, o professor Fabiano, a fisiologia cardiovascular, o professor Leucio, que é o coordenador da pós, que faz fisiologia renal, o professor Renan, que trabalha com fisiologia, farmacologia também do trato gastrointestinal, e a professora Valéria também, que também estuda a parte cardiovascular e de vasos. E todos os resultados são relacionados à tese da aluna Silvia, que é minha aluna de doutorado. Bom, então eu vou citar os resultados, falando um pouco, muito rápido da metodologia. Nós temos várias linhagens de câncer, e aqui nós testamos todos aqueles compostos nessas 3 linhagens, que todas são câncer de pulmão. Porém, lembra que tem aqueles subtipos, não é? Todos de não pequenas células. Né? Eu não trabalhei com aquelas células com mais característica neuroendócrina. E aí nós cultivamos in vitro, fizemos todo aquele mecanismo para mantê-las, né, no laboratório de cultura de células, e testamos na 549, que é um carcinoma epitelial de câncer de pulmão, na NCI-H1299, que é o câncer de pulmão de células de Janpequina, a NCI-H292, que é um carcinoma mucoepidermoide de pulmão. Também testamos no fibroblasto de pulmão humano.
Nós utilizamos a cisplatina porque ela é o fármaco, os compostos de platina são fármacos de escolha, fármacos em tratamento inicial do câncer de pulmão. A cisplatina em si, mas caso ocorra algum problema de não poder utilizar a cisplatina, tenha outros derivados da platina, carboplatina. Então, nós utilizamos ela como controle positivo e testamos todas aquelas moléculas. Acontece que de todas aquelas moléculas, as únicas que tiveram atividade significativa foi o código dela, Cintimed 65 e Cintimed 61. Né? Sendo aqui as IC50 em 72 horas, nós tratamos as células por 72 horas, apresentadas como aqui mostradas, né? 32, 9,7, 15, e não teve um efeito significativo no fibroblasto de pulmão. A Cintimed 71 sendo um pouco mais ativa, 16,55, 8,12, 8 também não tem uma atividade significativa no câncer de pulmão. Então, de todas aquelas estruturas químicas, nós conseguimos identificar 2 moléculas na qual apresentaram uma boa atividade e por isso nós continuamos os estudos com essas 2 moléculas. Então, só para lembrar que o professor Maurício, junto com o pessoal da Fiocruz da Bahia, já tinham testado todas aquelas, não todas, mas uma boa parte daquelas moléculas, né, que a estrutura química é essa, também para atividade anti-inflamatória. E justamente a Cintimed 65, que tem esse dinitrofenil aqui, nessa posição, e a Cintimed 71, que tem essa hidroxila nessa posição, apresentaram também atividade anti-inflamatória, porque eles reduziram a produção do óxido nítrico em linhagens de células J744. Sendo que essa Cintimed 65, essa de nitro, ela apresentava mais atividade anti-inflamatória do que a 71. Por isso, lá no trabalho deles, né, aqui a referência bibliográfica, o Cintimed 65 foi feito testes de peritonite em camundongos, onde ele inibiu a imigração dos neutrófilos, sendo administrado de forma oral. Também reduziu a produção de citocinas, IL-4, IL-5, IL-3, e a expressão dos genes também no pulmão, né? Aí já em outro modelo, que é um modelo de inflamação da via respiratória, certo? Então, foram 2 trabalhos no qual, no primeiro, foi identificada essas 2 moléculas, sendo a mais ativa a Cintimed 65, e em seguida, um outro trabalho onde eles utilizaram um modelo de câncer, ou de inflamação de asma, um modelo de inflamação pulmonar, que também verificaram atividade. Bom, para que a gente acompanhasse esse efeito, nós testamos essas 2 moléculas também no período de 24, 48 e 72 horas, e foi verificado que o tratamento dessas células, que nesse caso nós escolhemos a H1299 como porque foi a mais ativa, tanto pelas 2 moléculas, as moléculas foram bastante ativas nessa linhagem, por isso a gente escolheu essa linhagem. A partir daí nós iremos trabalhar com essa linhagem, e aí nós testamos em 24, 48 e 72 horas. Nós verificamos que em 24 horas o efeito é menos pronunciado, sendo um tratamento, sendo um efeito tempo dependente, né? Quanto mais tempo você está tendo ali em contato com as células, você vai tendo um efeito maior, chegando ao IC50 aqui de 72 horas de 9,76. E 8,12 para Cintimed 71 e 12, que é o controle, inclusive ela também tem esse efeito, quanto mais o tempo de tratamento, menor a IC50. Além disso, o que nós fizemos? Nós associamos as moléculas Cintimed 65 e 71 com a cisplatina, para ver se esses efeitos eram sinérgicos, ou poderia até ter um antagonismo, ou efeitos aditivos. Como nós fizemos isso? Como as IC50 delas em 72 horas aqui, se eu fizer uma razão da IC50, dá próximo a 1, né, dividindo 12 por 8, 12 por 9, vai dar 1,2 a 1,5,
nós decidimos tratar as células numa razão de 1 para 1 mesmo, ou seja, 100 micromolar de cisplatina, 100 micromolar das moléculas, 50 de cisplatina, 50 das moléculas, 25, e assim vai, em várias concentrações. E aí nós vimos que a associação entre o controle positivo e as moléculas reduziu em 24 horas a esses 50, e também reduziu a esses 50 no tempo de 48 horas. Né? Aqui você vê que antes era 18, foi para 8. Essa IC50 é a da molécula, certo? Estou referendando aqui em relação à da minha molécula teste. Era 17, foi para 10, aqui era 9, foi para 5, e era 8 e foi para 4,25. Porém, nós precisamos saber se essa diferença é significativa, se é um efeito realmente sinérgico. Então, para isso, nós utilizamos o Compulsin, né, que é um programa com base em toda a matemática lá do Ting Show. Então, nós tem o artigo de referência mostrando a matemática, mas a gente utilizou o programa para fazer esse efeito comparativo. E nós observamos que quando nós plotamos lá as moléculas, o efeito, com várias concentrações, para ela livre, para ela associada, e para a cisplatina livre. E aí nós vimos que aqui seria a fração de ativada, ou seja, a fração que foi atingida, né? Aqui seria em torno de 50% da fração atingida, que pegaria ali aquela IC50. Nós teríamos um efeito de combinação de 0,9 e para Centimed 65 e 0,8 para Centimed 71, que seria, né, aqui no caso, se for 1, seria um efeito aditivo, se for abaixo de 1, que seria esses pontos aqui na curva, é um efeito sinérgico, e acima de 1 seria um antagonismo. Então, aqui na faixa de 50% da fração de células ativada, com 50% das células ativadas no sentido, como o meu mecanismo é de inibição, seria células mortas, seria 0,9 e teria um efeito sinérgico, tá? Já relacionado a uma menor quantidade de células que foram atingidas, teríamos, inclusive, índices bem menores de 1, né, mostrando um efeito sinérgico, mas já para a molécula Centimed 65, em altas concentrações, que são esses pontos na curva, você observa que o índice de combinação é maior do que 1. Então, para a Centimed 65, não adianta você utilizar dosagens muito altas, por exemplo, 100 micromolar de cisplatina e 100 micromolar de Centimed 65, que você já não vai ter um efeito nem aditivo nem sinérgico, vai ter um efeito apenas apenas antagonista. E já a Centimed 61 teve um efeito sinérgico em quase todos os compostos, quase todas as combinações. Bom, nós também testamos num modelo de ensaio clonogênico para ver se o efeito era prolongado, e aí nós vimos que nesse ensaio você trata, né, e suspende o tratamento por um período de 7 dias, aqui acho que foram de 7 dias. E mesmo suspendendo o tratamento por um período de 7 dias, nós observamos que houve uma redução da formação de colônias, né, mesmo estando 7 dias livre da molécula, teve essa redução no tratamento de 9 e 18 de ambas as moléculas. Então, mostrou-se um efeito prolongado. Nós fizemos também a análise da morfologia nas células, nós vimos alterações de diminuição do volume, algumas alterações no núcleo, de fragmentação, que foi um efeito mais qualitativo. Então, nós passamos também para verificar se essas moléculas estão induzindo apoptose. Então, aqui nós tratamos por um período também de 48 horas e vimos que a apoptose, ela acontece, mas também não é tão pronunciada para essas moléculas, né? Você tem aqui esse quadrante de apoptose tardia aumentando, tá? Em comparação com o controle negativo, que é a cisplatina. Inclusive, deu significativo o número de células em apoptose aqui para as maiores concentrações das moléculas tratadas, né, mostrando que inicialmente não tem um efeito de indução de apoptose
aumenta, mas não de forma tão intensa, apenas nas maiores concentrações, aí a gente já passa a perceber mesmo essa ativação da apoptose. Também analisamos o conteúdo do DNA através de testes de citometria de fluxo, para ver se está ocorrendo alguma alteração do ciclo celular. Nós observamos um aumento de células em apoptose, na verdade, células com DNA fragmentado, mas novamente meio que bate com a anexina, né, que seria um aumento, porém não é assim a forma expressiva de morte celular. Aparentemente essas células estão reduzindo a proliferação, mas não é uma coisa assim muito intensa, unicamente um mecanismo de apoptose. Inclusive, nós vimos aqui que tem um aumento de células em S para a Cintimed 65 e aumento de células em G2M para a Cintimed 71, e já mostrando que realmente tem um pouco de diferença entre ambas. Com o anti-inflamatório, essa molécula foi mais ativa, essa foi menos ativa, parece sim ter alguma diferença de mecanismo entre elas. Aqui só o gráfico para mostrar, né, que, por exemplo, a Cintimed 65 teve um aumento de células em S, e a Cintimed 71 teve um aumento de células em G2M, e partimos para verificar a expressão da proteína MCL1. O que está acontecendo com essa proteína, que foi o objeto aqui principal do estudo? Nós vimos que, após o tratamento, né, aqui eu tenho um nível de MCL1 para o controle. Aqui eu tenho só uma representação, né, das amostras, mas foram feitas com várias culturas. Aqui nós colocamos poço mesmo de proposital, 2 pocinhos de controle negativo para correr, e nós vimos que a Cintimed 65, aqui a beta-quitina, né, e o MCL1 aparentemente não altera, ou poderia até aqui estar aumentando, mas não foi significativo. Já a Cintimed 71, ela desaparece a proteína MCL1 após esse tratamento, já corroborando que existe uma possível diferença de mecanismo de ação. Nós fizemos também o nível de caspase, e o nível de caspase total, né? Não medimos a caspase clivada, até verificamos, mas a marcação não funcionou. Então, nós temos aqui o nível de caspase total, não variando entre os tratamentos em geral, apenas uma redução aqui na Cintimed 71, provavelmente uma utilização acentuada, que foi justamente onde deu mais apoptose, e aí gastou bastante aí do nível de caspase total. E o BAX, né, nós avaliamos também, que o BAX seria aquela via efetora, onde forma o poro mesmo, que não está tendo de forma significativa, né, aqui está até diminuindo, mas nas repetições a gente vê essa variação e não tem uma alteração significativa. É válido ressaltar também que a MCL1, ela está alterada quando as células elas param na mitose, ou seja, quando se tem uma parada na mitose, você tem uma degradação, um mecanismo de degradação para a proteína MCL1. Então, isso poderia ser como a gente viu que o tratamento com a 7.1 aumentou as células em mitose, em G2M, não sei se em mitose, mas pela citometria dá para ver que são G2M. Então, isso existe na literatura explicações relativas a isso, mas a gente não pode, de fato, afirmar. Bom, para que a gente esclarecer melhor essas vias, eu fiz uma parceria com o professor Daniel, da Fiocruz, e aí ele fez, inclusive me mandou ontem de tarde, né, assim, o resultado em cima, eu fiquei tentando analisar de todos esses genes, mas não deu tempo, infelizmente. Só deu tempo de eu olhar o MCL1 e eu vi que não alterou o RNA mensageiro do MCL1, portanto, provavelmente não vai ser essa via que está sendo alterada. E ele, além de todos esses genes relacionados à apoptose, ele fez também outras vias de crescimento, também testou após o tratamento com esses compostos, e me enviou ontem, por isso não deu para analisar ainda de forma suficiente, mas eu tenho essa parceria que vai tentar traduzir, fazer melhor o encaixe para a discussão e verificar o mecanismo de ação dessas moléculas.
A partir do mecanismo de ação, nós vimos que tivemos uma boa atividade, nós iremos partir para os estudos em vivo, e, lógico que para isso a gente precisou, né, teve que fazer um teste de toxicidade aguda, e aí nós utilizamos o teste número 423 da OECD, com redução do número de animais, utilizamos aqui 3 animais, começamos aqui com 50 miligramas por quilo, e depois, como não houve óbito, assim, os animais não morreram, a gente utilizou a dosagem de também 3 animais de 300 miligramas por quilo, e não houve também morte dos animais. Porém, nós paramos aqui no 300 miligramas por quilo por causa da solubilidade da amostra e também por considerar que uma dosagem de 2.000 miligramas por quilo já seria muito elevada para um tipo de um tratamento anticâncer e provavelmente ia gerar toxicidade nos animais. Então, nós vimos que não houve perca de peso acentuado, após 24 horas não houve óbito, nem ao acompanhamento após 14 dias. Na maior concentração, talvez nos primeiros momentos teve alguma pequena alteração de comportamento, mas não foi nada muito significativo. E nenhum animal veio a óbito ou faleceu ou morreu durante esse procedimento. Com base nisso, um outro aluno de mestrado ele vai desenvolver a parte em vivo no modelo que já foi estabelecido com o Daniel também, né, lá da Fiocruz, porque ele tem condição de fazer lá. No modelo dessas células, as próprias células foram enviadas, o modelo foi caracterizado e o aluno de mestrado, porque Silvia já vai estar concluindo o doutorado dessa parte, ele vai dar continuidade a esses estudos em vivo no modelo xenográfico. Tá? Além disso, no trabalho de Silvia também, junto com parceria com Michele, nós na verdade, foi um grupo coordenado por Michele, não é? Que a Michele coordenou essa parte do biorepositório, que foi aprovado pelo Comitê de Ética, que foi o quê? Foi os estudantes, Silvia e diversos estudantes de Michele foram para o hospital, coletaram 154 amostras durante o processo cirúrgico de pacientes com provável câncer de pulmão, só que dessas 154 amostras, após análises histológicas, foi identificado que muitas eram metástase e 51 delas desses pacientes possuem critérios de inclusão, na qual a histologia mostrou que temos 20 adenocarcinomas, 20 carcinomas de células escamosas, lembra daquelas subdivisões do grupo de não pequenas células, carcinoma de células gigantes, e aqui, olha, 6 carcinomas neuroendócrinos, que aí esse aqui é aquele de não pequenas células, que realmente é mais proliferação maior. E, assim, aqui tem o perfil dos pacientes, né? A idade média de 63 anos, 23 masculino, 28 feminino, 38 tabagistas e 13 não tabagistas. E aqui nós temos a carga tabágica, que nós temos aqui o estágio 1, o estágio 3, né, 18 pacientes estavam nesse estágio 3 e 6 no estágio 4, que seria o quê? Quanto mais a quantidade de cigarros, maior o estadiamento, né, aqui, desse número. Mostrando que realmente você tem uma relação, principalmente, gente, em relação ao neuroendócrino, tá? Esse não pequena célula está muito relacionado à questão do fumante, de ser fumante. Então, esse trabalho é em colaboração com a professora Michele. A minha aluna já fez a extração, padronizou a extração do RNA, né, porque foi todo coletado e tudo, teve toda uma questão de padronização, e ela já fez a primeira análise dos primeiros pacientes, marcou a MCL1, mas a gente ainda não foi possível fazer com todos os Ns, por isso eu não vou trazer a amostra. A amostra dos resultados. E Michele continua os testes, porque esse banco, ela está estudando também diversas outras proteínas que depois, se quiser, ela pode comentar. No meu caso, foi apenas a MCL1 que a aluna está terminando agora de verificar essa proteína, como está essa proteína nesses pacientes, né? Se tem uma grande presença. Bom, então, é isso, eu agradeço a todos, acho que no começo eu nem falei bom dia, mas falo agora bom dia a todos, obrigada a todos por estarem observando.
e eu estou disposta a esclarecer dúvidas de todos, tentando resumir o máximo os resultados que a gente obteve até agora. Obrigada, professora Gardênia, né? Foi uma excelente apresentação, né? Tem muito dado interessante aí. Depois eu vou fazer a minha pergunta, mas como tem muitas perguntas no chat, né? Vou começar por elas, tá certo? Certo. Vou seguir aqui a ordem. O primeiro foi Lázaro. Ele colocou aqui, no caso, ambas as teses e artigos que a senhora citou têm objetivo antimetabólico, não é isso? Evitando a proliferação celular cancerígena, correto? Não, os 2 artigos já citados e publicados, foi um estudo anti-inflamatório. Então, ele cultivou, o primeiro artigo, ele não é meu, ele é o artigo do Maurício, com outro grupo que pesquisa inflamação na Fiocruz, e ele testou em macrófagos a produção de óxido nítrico, primeiro in vitro, aí selecionou as moléculas que reduziram bastante a produção de óxido nítrico e passou para um modelo in vivo de peritonite, que é quando você induz, né, um infiltrado inflamatório na cavidade abdominal e trata. No caso, eles trataram com essas 2 moléculas e, na verdade, apenas com uma, que foi a mais ativa, a Cintimed 65, e ele mostrou que realmente tem um efeito anti-inflamatório por redução de interleucinas. E aí, depois, o mesmo grupo pegou a Cintimed 65 e testou no modelo de inflamação do pulmão. E aí, eu não sei muito bem detalhar assim, o modelo, mas eu sei que ele induziu uma inflamação no pulmão do camundongo, e aí ele tratou, e ele viu que reduziu esse processo inflamatório no pulmão com a Cintimed 65. Nessa parte antitumoral, não existe publicação relacionada a isso. Essa é o trabalho que a Silvia está desenvolvendo, mas a gente ainda não publicou, certo? Então, aí já é entre Maurício, que sintetiza, e o meu grupo. E aí, no caso, coincidentemente, o Daniel, da Fiocruz, de lá, ele trabalha no mesmo laboratório, vamos dizer assim, lá é um grupo grande, mas só que o Daniel faz a parte antitumoral. E aí eu estou fazendo colaboração com ele na parte antitumoral. Enquanto que existe o outro grupo que pode continuar a parte inflamatória, mas o que tem, não sei muito bem se eles continuam, mas que já está publicado é justamente isso. Certo. Lázaro também comenta, Gardênia, que, por exemplo, esses compostos, né, que podem inibir a proliferação das células tumorais, né? E aí ele comenta que gera um retardo na divisão das células saudáveis. Daí a minha pergunta, será que gera efeitos adversos, né? Efeito essas platinas gera, né? Como, por exemplo, mucosite, intestinal, oral. E aí eu acho que você vai comprovar isso nos testes em vivo, né? Que é a próxima etapa, né? Isso. Bom, veja, inicialmente aquele teste in vitro, naquela célulazinha que é de fibroblasto, que ela é modificada, mas não é tumoral, eles não mostraram toxicidade. Nós partimos para a toxicidade aguda, então, de forma aguda, que aí é nos animais, ele não foi tóxico de forma aguda. Mas a gente sabe que os tratamentos não é feito assim apenas de forma aguda, né? Você tem que fazer os ciclos de quimioterapia. Então, a gente só vai saber disso mesmo quando a gente não vai fazer toxicidade repetida, nesse caso, a gente vai partir mesmo para um ensaio no animal, no modelo xenográfico, que seriam várias dosagens, e acompanhar o que isso vai estar causando. É possível ter efeito colateral? Porque não quase a seletividade ela é muito maior para a célula tumoral, mas acaba que são as células normais, as células não cancerígenas, elas acabam tendo essas vias de sinalização também e podem sofrer uma alteração. Porém, o objetivo do tratamento obviamente, tem que ter seletividade, senão ninguém vai fazer o tratamento. Mas tendo uma seletividade, como a taxa de proliferação do tumor, das células tumorais, as vias delas de proliferação estão muito mais desreguladas, então o efeito seria muito maior para destruir essas células, para eliminar essas células
enquanto que nas células normais, a pessoa ficaria debilitada, mas uma vez eliminando essas células, o organismo tende a se recuperar e aí a pessoa até ficar curada, como é o caso de hoje em dia, muitos tipos de câncer você tem uma cura, né? Assim, 5 anos, 10 anos sem a doença. Sim, isso. Obrigada, Lázaro, pela pergunta. Eu vou passar agora para a pergunta de Paulo. Excelente apresentação. Além da questão dos efeitos adversos apresentado acima, existem dados sobre o desenvolvimento de resistência desses compostos? Ainda não. Por quê? Porque esses compostos, eles foram sintetizados pelo professor Maurício. Teve essa publicação da atividade anti-inflamatória, mas não tem nenhuma publicação relacionada ao efeito antitumoral. Então, é como se ele não é inédito para a estrutura química, porque já foi testado por um grupo da Bahia para anti-inflamatória. Mas para a atividade antitumoral, eles são inéditos, a gente ainda não publicou. Então, a gente ainda está nessa fase inicial de ver se tem uma atividade nos modelos in vitro e se tem uma atividade, iremos partir para um modelo in vivo, nos camundongos. Certo, obrigada, professora. Professor François Noel, você poderia comentar um pouco sobre os conceitos de estrutura privilegiada, já que as N-acilhidrazonas me parece um bom exemplo com várias aplicações que você mostrou. Aqui na UFRJ, o LabsBio do professor Elisier trabalhou muito com esse tipo de estrutura, como também o grupo do professor Pita aqui da universidade, certo? Exatamente, isso. E o professor, inclusive, o professor Eliezer Barreiro, né? Ele foi da minha banca de doutorado, há muito tempo atrás, porque eu já trabalhava nessa parte de ver a estrutura, atividade. Então, essa N-acilhidrazona, esses grupamentos, eles têm tanto doadores de elétrons quanto retiradores de elétrons, e isso faz com que eles possam anexar estrutura química tanto de um lado quanto de outro para fazer uma grande diversidade estrutural. Então, existe, no artigo de Maurício, ele fala de cadeias linfáticas ao redor, inclusive ele pegou o N-acilhidrazona, que tem um C dupla O, né, que ali ele fala que é melhor esse C dupla O do que outros elementos no lugar do oxigênio, e ele afirma que o alongamento dessa cadeia ela vai estar influenciando na atividade biológica. Então, por essa reatividade, vamos dizer assim, essa capacidade de conduzir e formar diversas moléculas diferenciadas, ela torna-se interessante, inclusive que já tem compostos com atividade inflamatória, mas não exatamente esse composto. Assim, te dizer especificamente que tipo de reação, eu até li, eletrofílica, assim, o tipo de ataque que ele faz, a reação, eu não saberia, né? Mas o professor Maurício é quem comenta toda essa parte química. Quando a gente vai fazer o artigo, ele que incrementa mesmo essa parte de química medicinal, né? Sim. Inclusive, o professor Pita, aqui da Universidade mesmo Federal de Pernambuco, ele também tem moléculas com grupos farmacofóricos parecidos, né? E alguns deles intercalam diretamente no DNA, né? Como a cisplatina, né? Tem outros efeitos em moléculas anti-inflamatórias. Então, é bem interessante, né? Que esses dois professores de referência no Brasil, né? Têm trabalhado com esse tipo de molécula. O professor Anoel também tem outra pergunta. Como poderia explicar que o Cintimed 65 o efeito de combinação com cisplatina poderia ser de sinérgico em baixa concentração e antagônico em alta concentração? Ou seria de fração ativada? Que não entendo bem o que seria. Ele está com essa Pronto, parte. seria o seguinte, em baixa concentração seria como se eu tivesse testando, vamos supor que a IC50 dele, a IC50 normalmente dele é 10 micromolar.
E aí, quando eu associo com 10 micromolar de cisplatina, ele tem um efeito sinérgico. E se eu testar em 4 micromolar e 4 de cisplatina, tem um efeito sinérgico. 6 efeito sinérgico, 8 efeito sinérgico. Aí eu testar 11 efeito sinérgico. Agora, acima disso, estou dando só um exemplo. Sei lá, 20 de cisplatina e 20 de sentimento 65 já tem um efeito antagônico. Pode ser simplesmente uma interação química. Esse antagonismo, eu não sei dizer se é um antagonismo químico, se é que tipo de antagonismo especificamente é, se ocorre uma saturação ou uma competição acentuada por algum alvo. Então, especificamente dizer por que foi mais ou menos na concentração de 50 e 100 micromolar para essa molécula teve interação. Pode ter, como a gente cultiva as duas no mesmo tubinho com as células, pode até ser uma interação química entre as estruturas, mas o que tipo de antagonismo está sofrendo ali, eu não saberia decifrar, porque além de quimicamente estar as duas moléculas, eu tenho a célula. Então, pode acontecer de elas estarem competindo por alguma via, ou essa competição, ou não sei, algo intrinsecamente mais, se fosse uma célula normal, mais fisiológico da célula, mas isso foi observado. Então, até porque também não é muito. Vamos partir para um animal ou humano, assim, dosagens muito altas do quimioterápico não é muito recomendado. Então, justamente em Mindinha 2, não é muito recomendado, mas às vezes é necessário. Então, nesse caso, nesse exemplo, pelo menos por essa via in vitro, dosagens muito altas de ambos não seriam indicados. O que é legal e interessante desse resultado, né, Gardênia, é que se você associa os dois em doses baixas, você pode diminuir o efeito adverso dos dois, né? Principalmente da cisplatina, que realmente a gente sabe, né? É conhecido na literatura que ela apresenta muita toxicidade, ototoxicidade, neuro. Então, o seu composto, só dele ter esse efeito cinético em baixas doses, né? Já é uma grande vantagem aí que merece ser investigada como você tem feito, né? Professora Maria Velar também comentou aqui. Professora Gardênia, obrigada pela apresentação. Seguindo a pergunta do professor François, há algum estudo sobre o perfil de acúmulo celular dos diferentes compostos testados? Este poderia ser um parâmetro a ser considerado na mono ou tratamento combinado? Esse acúmulo, né, das moléculas? Sim, seria bem interessante isso, sim, mas eu não fiz isso. Inclusive, uma via de reduzir o efeito dos fármacos é a glicoproteína P, né, que joga esse fármaco, retira da célula. Então, é um mecanismo de resistência. Então, saber se essa molécula, de que forma, se ela está sendo incorporada realmente, seria interessante, né? Saber se ela está efetivamente entrando na célula ou se está sendo bombeada, alguma coisa desse tipo, já iria até transpor para saber se elas são alvo de mecanismo de resistência, né, de retirar o fármaco de dentro da célula, de eliminar, vamos dizer assim. Então, seria interessante, mas eu nunca fiz esse tipo de teste. Eu sei que existe, eu sei que geralmente se conjuga com moléculas fluorescentes. Tem um grupo de pesquisa aqui da biofísica que faz isso, quanto o DOT, né, Michele? Não sei se tu já trabalhou em parceria com eles. Eu nunca trabalhei, não. Pronto, e aí eles conjugam e aí conseguem ver na microscopia por fluorescência, mais ou menos essas alterações, mas eu nunca fiz esses ensaios. É interessante que tem algumas análises em sílico depois, né, Garden, que pode você ver se, por exemplo, em sílico, né, uma predição em sílico, né, claro que depois tem que validar se elas são alvo da PGP, né, que é essa proteína que tu falou que expulsa, né,
das próprias CIPs, né? Então, assim, acho que é uma linha que vai continuar e com certeza vai ter bastante coisa interessante pela frente, né? Deixa eu ver aqui, Rafael Reis Ribeiro, ele colocou aqui, não ficou claro para mim qual era o objetivo como alvo e mecanismo de ação principal das moléculas Cint-Med sobre as células tumorais. É pró-apoptose ou anti-inflamatório? Pronto. Veja, o mecanismo antitumoral, a gente testou, fez vários ensaios, e ele tem um indicativo das células induzir a apoptose, mas vamos dizer assim, eu não posso dizer que é muito significativo, porque teve células com externalização da fosfatidilcerina, DNA fragmentado, que são características da apoptose, mas, assim, tem uma quantidade de células que não evoluíram, pode ser também pelo tempo de tratamento, que foi mais curto, para esse tipo de morte celular. A poção anti-inflamatória, eu quis fazer uma discussão para mostrar que existe estudos mostrando que essas moléculas têm uma atividade anti-inflamatória. Então, como isso vai se combinar em vivo, e salientando que a proteína MCL1, que é anti-apoptótica, ela foi reduzida, ela desapareceu praticamente em uma das moléculas. A gente tem, na verdade, mais perguntas para ser realizadas, para ser discutidas. Eu não fechei realmente o mecanismo de ação. O que acontece efetivamente? Células tumorais de câncer de pulmão, elas reduzem, elas diminuem a proliferação, não é uma morte assim brusca, como se fosse uma bomba de canhão assim nas células, não, elas vão diminuindo a sua proliferação, algumas vão entrando em apoptose, e um dos mecanismos pode ser para 7.1, o silenciamento, esse desaparecimento da MCL1, pode ser, mas pode ser também outras vias que se cruzam, inclusive a via relacionada à inflamação. Então, para responder 100% isso, eu precisaria, por exemplo, analisar o que o meu amigo, o colaborador Daniel fez, da sequência de genes que ele fez, que inclusive tem a via do NF-kappa-beta, que é uma via relacionada à inflamação, para conseguir responder. Mas isso também, no estudo em vivo, a gente poderia interrelacionar essa atividade anti-inflamatória. Ela, mesmo que seja residual do Cint-Med 71 ou maior para o 65, vai contribuir para a atividade antitumoral no tumor mesmo, que a gente sabe que o microambiente tumoral ele é pró-inflamatório. Então, essa pró-inflamação no ambiente tumoral é favorável, né, para o tumor, porque ele consegue agrupar, chegar, fazer uma vascularização alterada, ele consegue gerar mecanismo de alimentação própria ali. Então, quem sabe, esse efeito, que não foi o que eu estudei, um efeito anti-inflamatório, com relação ao efeito que eu estudei, que foi reduz, sim, o número de células in vitro e reduz por uma pequena porcentagem, uma média porcentagem por apoptose, se esse efeito combinado vai ser suficiente para uma interação em vivo. Então, por isso, não tem como eu detalhar, dizer assim, fechar um mecanismo de ação. Então, tem sinais que eu posso responder e discutir. É aquela coisa, sempre a gente... Exato, você está com pistas, né? Umas pistas interessantes, né, Garden? Por exemplo, em relação à proliferação, né? Eu até tinha colocado aqui, como você imagina o mecanismo, né, das hidrazonas? Será que elas interagem diretamente com o MCL1? Mas aí, durante a apresentação, você respondeu, né, que a 71 possivelmente reduz, né? A outra não. Então, isso já é interessante, né? Porque elas são diferentes, têm grupos diferentes químicos. Isso. E você mostrou depois que, pela citometria, o mecanismo delas, o que foi significativo, principalmente, foi em relação ao ciclo celular. Então, elas interferem realmente nessa proliferação
que posteriormente poderia culminar com a morte, como você falou, de forma mais lenta, né? Então, eu acho que esse perfil gênico que você vai analisar em relação à proliferação, acho que pode trazer resultados aí bem interessantes, né, em relação a esse mecanismo que, né, que como a gente está discutindo aqui, é complexo, né? Porque a célula tumoral é complexa, né? Envolve várias vias, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí. Lázaro agradeceu, né, pela explicação, que ele entendeu agora que é pela destruição das células. Soraya, parabéns pelo trabalho, obrigado pela participação. Aí, professora Maria Velar, vocês têm algum tipo de formulação que poderia ser trabalhada para a liberação dos fármacos a tecidos específicos? Já há alguma pesquisa nesse sentido? Não, inclusive, eles não têm uma boa solubilidade, né? Então, assim, seria interessante até formulações, inclusive no meu pós-doutorado eu preparei fiz uma preparação lipossomal e na qual a gente colocava, né, o fármaco dentro desses lipossomas, até com o que eu utilizei lá foi o flavopiridol, porque ele é muito tóxico. E aí, quando a gente colocava nessa formulação, que eram lipossomas, a partir de PEG, os lipídios eram esfingomielina e polietileno glicol, numa proporção, aí eu já não lembro, bem, lógico, bem menor do PEG. E quando a gente fez isso, ele diminuiu a toxicidade e aí continuou, na verdade, melhorou a farmacocinética, incrível que pareça, fez foi melhorar a farmacocinética, porque eu estou retornando aqui do passado, né? Não foram essas moléculas, não foram essas moléculas, não existe nada de estudo dessas moléculas, mas a formulação em si da pergunta é interessante, é por isso que eu estou trazendo pensamentos aqui do passado, no qual a farmacocinética melhorou muito. Por quê? Porque o flavoporidol, que é um alcaloide, já mexe com o ciclo celular e tal, e já foi feitos estudos, mas ele parou porque ele era muito tóxico. Por quê? Porque ele atingia um nível alto muito rápido no sangue e caía muito rápido. Então, não tinha uma boa farmacocinética. E o estudo em questão que eu fui para lá, e aí eu disse, professor, vamos estudar essa molécula, que é o flavopiridol, porque ele tem uma boa ação, mas tem os problemas farmacocinéticos. E aí o professor aceitou estudar, e eu incorporei no lipossoma, e a farmacocinética melhorou, porque o tempo no sangue com essa formulação aumentou, e aí você não teve aquele pico e aquela queda brusca. E aí depois, aí já não foi eu, o aluno de doutorado dele lá, ele gostou dessa ideia, e aí continuou o estudo e fez um estudo para ver a eficácia. E ele viu que teve uma boa eficácia justamente na leucemia linfocítica, que é um tipo de leucemia que tem alguns probleminhas no tratamento. Ele defendeu a tese e tudo, já mostrando, validou, né, escalonou a parte, porque eu só fiquei lá um ano, e aí ele continuou esses estudos, a gente tem até as publicações, mas aí foi tudo lá. Aqui eu não trabalho com formulação, é um mundo inteiro, um laboratório inteiro só para isso, é uma outra ciência, é muito interessante mesmo, mas tipo assim, não dá, né? Você tem que ser um outro grupo que faz esse tipo de estudos, que seria bastante interessante. De repente, uma colaboração, né, para o estudo em vivo, né, Garda, até para comparar, né, porque, como você colocou, às vezes uma formulação pode aumentar, melhorar a biodisponibilidade, né? Justamente porque não é muito boa a solubilidade dessas moléculas. Por isso que a gente... Em geral, elas não são muito solúveis, né, esse grupo. Eu também trabalho com algumas e realmente a diluição delas é um problema. Isso. Eu acho que a formulação tenta contornar, né, de forma... lindíssimo os trabalhos de formulação de lipossomas, eu
Gostei muito mesmo do período que eu fiz esse pós-doutorado, só que é lindamente caro também. Então, assim, você teria que ter um... Eu acho que os lipídios são caros, mas não só os lipídios, eu acho que é os equipamentos que fazem, né? Você precisa ter, né? Você precisa ter o HPLC, você precisa, dependendo do modelo, a cintilografia, que é para ver se o lipídio que você incorporou está lá, e ver se não houve perca do lipídio, aí você usa um lipídio marcado com experimentalmente, né? A molécula, aquele radioativo, e ficar acompanhando, ver se você não está tendo perca do lipídio da sua preparação. Então, é mais assim, a disponibilidade dos equipamentos. Tem uns equipamentos, não é tão caro o processo. Fazer o processo não seria tão, mas assim, todos aqueles equipamentos, eles também precisava de que media os níveis dos elementos químicos. Eu até esqueci aquele que queima, combustão do elemento, e aí ver para saber se... Porque a gente precisava de sulfato de cobre para conseguir a incorporação, porque era como se fosse um quelante entre a molécula e o sulfato de cobre que conseguia incorporar. Então, é muito interessante o trabalho. Massa. Cenas dos próximos capítulos aí. Professor Paulo também comenta, né? Hoje se advoga muito pelo tratamento do câncer com imunoterápicos, sobretudo após o surgimento da não eficácia dos tratamentos convencionais. Nesse sentido, que os compostos estudados poderão representar no tratamento do câncer? Seria uma alternativa para driblar a resistência? Sim, porque o que eu observo, qual foi a minha ideia? Porque por exemplo, essa família da BCL2, que tem várias proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas, elas, muitas vezes, você trata, por exemplo, com a cisplatina e adquire uma resistência. E aí você tem... como é essa resistência? Aumenta essa via dessa proteína anti-apoptótica. Então, o que eu pensei, a minha ideia, seria fármacos que pudessem inibir essas proteínas e ser incorporado num tratamento com quimioterápico padrão para diminuir a resistência, ou ser numa segunda linha de tratamento, que a gente sabe que no câncer você tem a primeira linha, aí ocorreu alguma resistência, você tem a segunda linha, e aí ser incorporado numa segunda linha para tratamento associado, não é? Nunca assim para um tratamento isoladamente, porque eu teria que partir dessa informação se eu estou tendo amplificação ou não. E hoje em dia você como você faz a retirada do tumor, e algumas vias já são vistas, por exemplo, para o melanoma, você já faz a PCR para saber se você tem uma mutação em RAF. Tendo uma mutação em RAF, você já utiliza um TNAB da vida. Ergotinab, não é o transtutinab, mas é esses que terminam com esse fim, né? Então, é um tratamento específico quando você já tem a mutação nessa via, para aumentar as chances de sobrevivência. Não é nesse sentido, porque a primeira linha de quimioterapia sempre vai ser porque você chega lá e você tenta começar, né, na primeira linha de tratamento, e aí em seguida você vai utilizando outros protocolos. Então, seria mais nesse sentido, para aumentar o arsenal terapêutico. Creio que substituir 100%, a gente não, até agora não. Você vai no hospital, em todo tipo de câncer, você trata inclusive com cisplatina, trata com doxorubicina, trata com topotecan, citarabina, não estou me lembrada, mas com outros compostos de platina. Porém, existem essas segundas vias, e tem também os imunoterápicos, que já são... Alguns são os anticorpos que atuam diretamente, por exemplo, numa via dessa do RAS-RAF quinase, tirosina quinase, RAS-RAF quinase, ou anticorpos que são imunoterápicos,
que sensibiliza, vamos dizer assim, sensibiliza o sistema imune, e aí esses imunoterápicos seriam uma outra alternativa. Porém, muitas vezes eles não funcionam, e aí volta para a quimioterapia padrão. Já vi casos na clínica que tu começa pelo imunoterápico por ser um tipo de tumor que responde bem, mas aí não respondeu, e aí tu passa para a quimioterapia padrão. E aí pode induzir um desses pequenos inibidores. Então, é mais nesse sentido, para ampliar, né, essa rede. Né? E, às vezes, acabar sendo... Já pensou se você tiver uma medicação via oral que não tem um efeito tão tóxico, mas que potencializa a ação que você está fazendo ali, uma cisplatina. Aí toma uma medicação via oral que não é tão tóxica, citotóxica em si, tem um efeito mais lento, mas já previne uma superexpressão de uma proteína anti-apoptótica. Seria mais nesse sentido, para associação mesmo dos tratamentos. Somar, né, alvos, né, diferenciados, né, porque quando você utiliza mais de um fármaco, né, no caso do tratamento do câncer, você está tentando ali potencializar o efeito, né, no sentido de ter vários alvos, já que a célula tumoral é uma pestinha que vai adquirindo mutação e resistência, né? Isso. E a questão da imunoterapia, Paulo, é só um comentário, né? Ela realmente, né, tem sido muito utilizada, mas como a professora Gardênia falou, tem pacientes que não respondem, né? E, de repente, pensando aqui, Gardênia, quem sabe as suas moléculas também têm um efeito de estimular alguma via inflamatória, né? Que aí também poderia potencializar o efeito do imunoterápico. Aí você vai ter que realmente ver esse perfil aí do NF-κ-beta e ver se realmente também tem esse caminho, né, para essas suas moléculas. Então, tem muitas vias aí para checar, né? Interessante essa área. Professor François Noel também comenta que o problema de solubilidade poderia explicar a precipitação nas altas concentrações das combinações e explicar o aparente antagonismo pela diminuição da concentração livre do fármaco. Isso, né? É verdade, professor, com certeza. Exato. Com certeza. Quando ele não se dilui bem, ele acumula e aí, como se diz, não vai ter o efeito, vai até atrapalhar, né, o efeito em altas concentrações. Isso acontece com muitos quimioterápicos, né? Pronto, já é um ponto excelente para a discussão na hora que eu for tentar discutir, né, essa parte. Exato. Eu tinha anotado aqui uma pergunta, Gardênia, porque o MCL1, né, que você citou, né, você explicou a via dele, é uma proteína muito interessante. Então, as vantagens de se ter como um alvo farmacológico essa proteína, né, as proteínas antiapoptóticas, como é que você vê, assim, por que elas são interessantes de serem alvos, né, como MCL1, BCL2, né, qual seria a vantagem de ter, né, um alvo dessa via, assim? Queria que você comentasse um pouquinho. Pronto, o que acontece? Você tem, para que o BAC e o BAX, eles formem efetivamente aquele poro na mitocôndria, que é onde é liberado, né, o citocromo C, eles precisam formar, oligomerizar e formar o poro. Só que o que acontece? Sem estímulo algum, as proteínas anti-apoptóticas, elas estão ali protegendo, impedindo que esse BAX forme de forma não intencional ali um poro na membrana. Mas justamente o que acontece na célula tumoral? Elas estão aumentadas, a família BCL2, não é só o MCL1, mas o próprio BCL2 é bem caracterizado em leucemias, o próprio MCL1 em leucemias, o MCL1 é uma das proteínas que mais está mutada em todos os tipos de câncer, principalmente na leucemia, mas a gente já viu aqui nos outros, de pulmão. Então, o que acontece? Como elas estão em excesso, mesmo que se tenha um estímulo de morte, na qual os membros pró-apoptóticos são ativados, então, veja, você tem um estímulo de morte celular, uma lesão no DNA, um radical livre, uma radiação ionizante que lesa o DNA. O que ele faz? Essa via, essa lesão aumenta as pró-apoptóticas.
que Uhum. se liga com a antiapoptótica, tipo sequestra Sim, a antiapoptótica. Aí quem é que fica livre? O BAC e o BAX, para formar o poro na mitocôndria. Agora, vejamos, se a célula tumoral ela tem em excesso as proteínas pró-apoptóticas, que são a MCL1, o BCL2, o BCLXL, se tem excesso, aí você teve alguma lesão ali, um fármaco, uma radiação, um tratamento, mesmo aumentando a expressão das pró-apoptóticos, que vai tentar prender, reter essas antiapoptóticas, não vai ser suficiente. Por quê? Porque elas estão de uma expressão muito elevada. E acaba não tendo, surtindo efeito, porque aí elas continuam lá ligadas ao BAC, o BAC impedindo a liberação que eles formem o poro e a liberação do citocromo C. Então, seria nesse sentido, é como se elas estão a mais, se eu utilizar algo que reduza elas, qualquer estímulo que eu tiver, eu fiz um tratamento com cisplatina, com doxorubicina, com radiação, com algo que induziu radicais livres, aí a via está livre para aumentar a pró-apoptótica, aí segura aquelas inicializam uma ali que sobrou, prendeu, sequestrou, pronto, aí a via está livre para liberar o citocromo C e ativar a caspase 9, que ativar a caspase 3, que vai crivar o DNA. Seria mais ou menos nesse sentido. exato, até porque as proteínas anti-apoptóticas, como MCL1, se elas estão aumentadas, é até um mecanismo da célula tumoral de resistir à apoptose, né? Isso. Então, elas resistem, então, ter moléculas que combatem essa resistência à morte, né? É um interessante mecanismo aí, como você bem mostrou aí durante a sua explicação. Eu acho que a gente está esgotando o tempo, Gardênia, já são 10h26, né? Mas acho que foi muito produtiva a discussão. A gente agradece a todos aqui presentes, aos professores, alunos, pós-graduandos aí do Brasil todo, né? Então, agradeço, né, a professora Gardênia pelo aceite do convite. Estamos aqui na UFPE, quem quiser vir nos visitar, né, estamos aqui às ordens, né, Gardênia? Vou passar Isso. a palavra e me despedir aqui para o professor Paulo. Obrigado, professor Paulo, pela oportunidade e pela recepção. Obrigado, professora Michele. Eu gostaria de agradecer tanto a você quanto a professora Gardini por terem aceite o convite, né, e para estarem abrilhantando o nosso SIG Farmar com essa palestra, excelente palestra que a professora Gardenia trouxe para a gente. Essa palestra que foi uma indicação, né, da professora Michele, no final do ano, quando a gente consulta os participantes do SIG Farmar para que façam sugestões para as palestras do ano seguinte, né? Gostaria de fazer o registro. Nós tivemos a presença da presidente da SBEFT, a professora Soraya, que teve que sair porque estava com uma reunião, mas que ela deixou, então, o seu comentário, parabenizando a sua apresentação, professora Gardeni, e agradecendo, né, o seu convite e a sua participação no SIC. Obrigada. Agradecendo também a participação de todos os participantes que estiveram assistindo a essa palestra. A gente vai para a etapa final, lembrando a todos que para obterem o certificado de participação, vocês devem ter acessado a sala pelo link rccc.rnp.br/ao vivo. Só por este link vocês conseguem ter o acesso ao certificado, né? O registro de presença, que depois gera automaticamente o certificado. O acesso antigo que nós tínhamos o Sigfarmar, que está no slide aqui, ele não possibilita a emissão de certificado. Recordando a todos que esta sessão, assim como as demais do Sigfarmar, são gravadas e o vídeo, né, a gravação, ficará disponibilizada no site da SBEFT, no link Sigfarmar. Nos próximos dias, essa sessão estará disponibilizada para todos aqueles que não puderam acompanhar toda a palestra ou para aqueles que têm interesse. Então, para todos aqueles que têm interesse no assunto, está lá disponibilizado, então, o vídeo, né, desta sessão. O slide seguinte, professora Cardenha, nós temos, lembrando novamente a todos, né, que
Para aqueles que desejam o certificado de participação, é importante que tenham assinalado, né, registrado o desejo de fazer o registro de presença na sessão. Posteriormente, né, vocês poderão acessar o sistema e emitir automaticamente o certificado de participação. No slide seguinte, nós lembramos a todos, né, que o nosso próximo SIG Farmaco será no dia 17 de julho, né, onde nós teremos a coordenação do professor François e a palestrante, a professora Joyce Silva, da Universidade de Maryland, tendo como moderadora a professora Juliana Chichorro, da Universidade Federal do Paraná. As sessões iniciam sempre às 9 horas, então fica o convite para nossa próxima sessão, mês de julho. Assim, nós temos como finalizando esta apresentação, no slide seguinte, nós lembramos a todos que o nosso SIG, né, está completando este ano 6 anos. Ele ocorre na terceira quarta-feira de cada mês e tem sido uma atividade exitosa, onde a gente tem integrado todo o Brasil em temas de interesse em comum a todos os pesquisadores e profissionais na área de farmacologia. Encerro esta sessão, desejando a todos um bom dia e até a próxima sessão. Obrigado a todos. Tchau, tchau.